Imagine um dos maiores fenômenos do anime de todos os tempos. Agora imagine que ele quase nem existiu. Essa é a história de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin. O criador, Hajime Isayama, teve uma ideia genial, mas aterrorizante. Ele imaginou um mundo onde a humanidade estava à beira da extinção. Criaturas gigantes e comedoras de gente, os titãs, dominavam a Terra. Os últimos sobreviventes viviam dentro de muralhas gigantescas, com medo constante. Era um conceito sombrio, brutal e totalmente único. Isayama transformou essa visão em um mangá one-shot, um capítulo de teste, esperando chamar a atenção das grandes editoras. Ele era jovem, cheio de paixão e pronto para compartilhar sua história com o mundo. Mas o mundo não estava bem pronto para ele. Isayama levou seu one-shot para o departamento editorial da famosa Weekly Shonen Jump, a casa de gigantes como Dragon Ball e One Piece. Você pensaria que eles iriam pular na chance, certo? Errado. Os editores olharam para o trabalho dele e hesitaram. Disseram que a arte dele era crua, talvez até amadora. Isso foi um golpe duro, mas o maior problema era a história em si. Eles sugeriram que ele mudasse o enredo, o deixasse mais alinhado com o estilo típico da Jump. Queriam que ele amenizasse a escuridão e talvez remodelasse toda a narrativa para se encaixar em um molde mais convencional. Este foi o primeiro grande obstáculo de Isayama. Era uma muralha de rejeição, bem parecida com as da sua história. Pense bem, você é um jovem artista com um sonho. Você vai ao maior nome do mercado, e eles basicamente te dizem: valeu, mas não valeu. Sua ideia é muito esquisita. Sua arte não é boa o suficiente. Para muitos, este teria sido o fim da linha. É fácil perder a fé quando os especialistas te dizem que sua criação não vai dar certo. Eles queriam uma história mais fácil de vender, algo familiar para o público deles. A visão de Isayama era tudo menos familiar. Era uma história construída sobre desespero, mistério e violência chocante. Então, o que aconteceu? Isayama estava em uma encruzilhada. Ele poderia mudar toda a sua história para agradar os porteiros da indústria de mangás, ou ele poderia ir embora e manter sua visão original. Este é um momento crítico na jornada de qualquer criador. É o ponto onde você tem que decidir se sua ideia vale a pena lutar. Os editores da Jump não estavam tentando ser malvados. Eles estavam apenas fazendo o trabalho deles do ponto de vista de negócios. Eles tinham uma fórmula que funcionava, e Attack on Titan não se encaixava em nenhuma das suas caixinhas arrumadinhas. A história era muito sombria, as apostas eram muito altas, e o estilo de arte era não convencional. Eles simplesmente não conseguiam ver o potencial gigantesco escondido naqueles rascunhos. Diante da rejeição do líder da indústria, Hajime Isayama fez uma escolha. Ele decidiu acreditar na sua própria história. Ele recusou educadamente a oferta de mudar seu mangá para se encaixar no molde da Jump. Isso foi um ato de coragem incrível. Ele escolheu sua integridade artística em vez de um contrato em potencial com a editora mais poderosa do Japão. Ele acreditava que o sentimento cru e desesperador de seu mundo era o coração da história. Mudar isso significaria matar a essência do que tornava Attack on Titan especial. Ele juntou seu portfólio, agradeceu aos editores pelo tempo e saiu, com seu sonho intacto, mas sem um lar. Sua persistência valeu a pena. Isayama não desistiu. Ele começou a procurar outras editoras, alguém que entendesse sua visão. Eventualmente, ele encontrou seu caminho até a Kodansha, outro grande player no mundo dos mangás. Ele submeteu seu trabalho para a Besatsu Shonen Magazine deles. Desta vez, a recepção foi diferente. Um editor chamado Shintaro Kawakubo viu a faísca. Ele viu o poder bruto na arte não convencional de Isayama e na narrativa envolvente e de alto risco. Ele não pediu para Isayama mudar o cerne de sua história. Em vez disso, ele viu a genialidade na escuridão e decidiu dar uma chance a este jovem autor ainda não comprovado.
Este foi o ponto de virada. Com o apoio de Kawakubo, Isayama começou a trabalhar incansavelmente para refinar seu mangá para a serialização. Ele trabalhou para melhorar sua arte, mantendo o estilo sujo que a tornava única. É uma lição poderosa. Isayama não era apenas teimoso, ele estava disposto a trabalhar e aprimorar seu ofício, mas se recusou a comprometer a alma de sua criação. Ele sabia que o impacto da história vinha de seu olhar implacável sobre a luta da humanidade pela sobrevivência. Ele manteve as reviravoltas chocantes, a intriga política e as profundas questões filosóficas sobre liberdade e determinismo. Ele estava construindo seu mundo, tijolo por tijolo, painel por painel. O mangá finalmente estreou em 2009, e o resto, como dizem, é história. Mas é crucial lembrar que essa história foi construída sobre uma base de crença e perseverança. A luta de Isayama não era apenas sobre ser publicado. Era sobre provar que novas ideias desafiadoras têm um lugar no mundo. Ele provou que um público estava pronto para uma história que não os tratava como crianças. Ele mostrou que você não precisa seguir uma fórmula pré-existente para criar algo verdadeiramente monumental. Sua jornada é um testemunho do poder de persistir e encontrar as pessoas certas que acreditam em sua visão tanto quanto você. Quando o anime de Attack on Titan, produzido pelo Wit Studio, foi ao ar pela primeira vez em 2013, foi como um raio. O mundo do anime nunca mais foi o mesmo. A série pegou a história incrível do mangá e a elevou a um nível totalmente novo. A animação era fluida e dinâmica, especialmente as cenas com o equipamento de manobra tridimensional. Os espectadores sentiam que estavam voando junto com o corpo de exploração, balançando entre os prédios e encarando os aterrorizantes titãs. A trilha sonora, composta por Hiroyuki Sawano, era épica e inesquecível, capturando perfeitamente a mistura de esperança, desespero e ação implacável da série. Não era apenas mais um anime, era um evento. A série rapidamente saiu do fandom tradicional de anime e se tornou uma sensação global mainstream. Pessoas que nunca tinham assistido anime antes estavam de repente viciadas, não dava para escapar. As redes sociais explodiam depois de cada novo episódio. Spoilers eram tratados como segredos de estado. Os mistérios da história. O que são os titãs? O que tem no porão? Alimentavam teorias e discussões intermináveis online. Attack on Titan se tornou um marco cultural, uma série que transcendeu seu meio. Era sombrio, violento e complexo, mas os espectadores de todo o mundo foram completamente cativados por sua intensidade bruta. O que o tornou tão popular? Foi a tempestade perfeita. A história era uma aula de suspense e construção de mundo. Cada episódio terminava em um gancho de tirar o fôlego, tornando impossível não assistir ao próximo. Os personagens eram profundamente falhos e relacionáveis em suas lutas. Você sentia o medo, a raiva e a esperança desesperada deles. A série também não tinha medo de abordar temas pesados como guerra, fascismo, sacrifício e a natureza cíclica do ódio. Era uma história que fazia você pensar, muito depois dos créditos rolarem. Respeitava a inteligência do público, tecendo uma narrativa política e filosófica complexa em meio à ação de alta octanagem. O hype em torno de cada nova temporada era, e ainda é, imenso. O intervalo entre a primeira e a segunda temporada foi de quase 4 anos, mas a paixão do fandom nunca morreu. Pelo contrário, ela cresceu mais forte. Quando a temporada final foi anunciada, a antecipação atingiu o auge. Cada novo trailer era analisado quadro a quadro. Cada visual-chave era dissecado em busca de pistas. Attack on Titan dominou a arte de construir e sustentar o hype por uma década inteira. Provou que uma história com começo, meio e fim claros poderia prender a atenção do público tão eficazmente, se não mais, do que uma série que se arrasta infinitamente. A influência de Attack on Titan pode ser vista em todo lugar. Não mudou apenas o jogo para o anime,
deixou uma marca permanente na cultura pop como um todo. No mundo dos mangás e animes, deu o pontapé inicial em uma nova onda de histórias de fantasia sombria. Criadores foram inspirados pelo seu sucesso e se tornaram mais ousados, mais dispostos a explorar temas maduros e narrativas complexas e moralmente ambíguas. Você pode ver ecos de sua influência em séries que não têm medo de matar personagens importantes ou apresentar um mundo onde as linhas entre o bem e o mal estão irremediavelmente borradas. Elevou o nível da narrativa no meio. Seu impacto foi muito além de outros mangás. A série explodiu no mundo dos videogames, com vários títulos tentando replicar a experiência emocionante de usar o equipamento de manobra tridimensional. Até mesmo invadiu a moda. A icônica jaqueta do corpo de exploração, com seu emblema das asas da liberdade, se tornou uma peça de merchandise cobiçada. As pessoas a usavam em convenções, mas também como uma declaração de estilo bacana. A iconografia da série, as muralhas, os titãs, os rostos determinados de seus heróis, se tornou símbolos instantaneamente reconhecíveis de uma nova era na cultura pop, provando que o anime poderia ser tanto um interesse de nicho quanto uma potência global. A conclusão da história encerrou uma jornada de uma década, desencadeando um dos debates mais intensos e difundidos na história moderna do fandom. As pessoas discutiram apaixonadamente sobre o final, sobre as escolhas finais dos personagens e sobre a mensagem derradeira da história. Esse nível de engajamento é um sinal de arte incrível. Significa que a história importou para as pessoas em um nível profundo e emocional. Não era apenas entretenimento sem sentido. Era uma narrativa que desafiava seu público e os forçava a confrontar questões difíceis sobre a humanidade. O fato de as pessoas ainda estarem debatendo isso prova seu poder duradouro. No final das contas, a história de Attack on Titan é um lembrete poderoso da importância de acreditar na sua própria visão única. Disseram a Hajime Isayama que sua ideia não funcionaria. Disseram para ele mudar, para fazer parecer com todo o resto. Ele se recusou. Ele lutou por seu mundo sombrio, estranho e complicado. E porque ele o fez, tivemos uma das histórias mais importantes e influentes da nossa geração. É uma história que será assistida, lida e discutida por muitos anos. Tudo porque um criador teve a coragem de proteger sua ideia de um mundo que não estava pronto para ela. E ao fazer isso, ele mudou esse mundo para sempre.